Regressividade tributária no Brasil. A figura do tributo nos remete a uma base sobre a qual incide determinada alíquota. Assim acontece com IPVA ou IPTU. Por exemplo, sobre o valor de R$ 40.000 de um veículo é aplicada a alíquota de 3%. Obviamente, não é somente isso que o Detran cobra anualmente. Junto com esse imposto, vem um monte de taxas que joga o custo final lá para cima. Mas vamos nos restringir somente ao IPVA. 3% sobre 80 mil resulta no imposto de R$ 2.400. A mesma metodologia é aplicada ao IPTU, ISS, etc. Nesse sistema, o imposto fica separado da sua respectiva base. Enquanto isso, os tributos sobre consumo e suas respectivas bases se misturam numa coisa só. Institutos oficiais, como o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que é o IBPT, enxergam a parte do todo e assim informam ao público que determinado percentual taxativo do produto é imposto. Vamos às diferenças entre Brasil e Estados Unidos. Tomemos como exemplo a carga tributária do videogame, que é de 72%. Isso significa que no equipamento de R$ 1.000, somente R$ 280 é distribuído entre fabricante, distribuidor e varejista. O restante, que é R$ 720, vai inteirinho para o bolso do governo. Oficialmente, o IBPT diz que 72% do videogame é imposto. Esse é o índice oficial, que já é extorsivo. No Brasil, tanto o produto quanto o respectivo imposto é vendido ao consumidor como se tudo fosse produto. Essa é uma artimanha utilizada para que ninguém saiba o tamanho da facada. Na realidade, esse procedimento é fraudulento por se vender uma coisa travestida de outra. A vantagem desse sistema é que o governo pode promover sucessivas majorações de alíquotas sem que isso seja de conhecimento público. O governo raramente mexe no IPVA ou IPTU porque a população fica sabendo de imediato e a gritaria é geral. As lojas brasileiras destacam na etiqueta de preço e na nota fiscal do produto o valor de R$ 1.000. No rodapé dessa nota fiscal é informada a dita carga de 72%. O consumidor enxerga somente uma coisa, que é o valor do produto, R$ 1.000. Ele não separa mentalmente R$ 280 de R$ 720. E também pouquíssimas pessoas têm a curiosidade de ler os dados tributários contidos no rodapé da nota fiscal. Tem mais uma. Tudo é feito de modo complexo e embusteiro. Resumo da ópera: falta consciência tributária. Vamos então aos Estados Unidos. Imaginemos que a tributação de lá seja a mesma do exemplo anterior. Os americanos não misturam produto com imposto. O valor destacado na etiqueta e na nota fiscal é somente o preço do produto. O imposto só é cobrado no momento em que o comprador passa no caixa da loja para efetuar o pagamento. O processo de compra se desenvolve da seguinte forma: o consumidor vê na prateleira o videogame com uma etiqueta de preço no valor de 280. No momento de passar o produto no caixa, acontece a cobrança do imposto, onde são discriminados na nota fiscal os seguintes dados: produto 280, imposto 720, total 1.000. Nesse modelo de taxação, pode-se perceber que a carga não é de 72%, e sim de 257%. Ou seja, 280 vezes 257% é igual a 720. Acontece que nos Estados Unidos a maior taxação não chega a 10%. Por lá,
257% de imposto desencadearia uma guerra civil. O estado do Alasca cobra 1,76% e em 4 outros estados a taxação sobre consumo é de 0%. Vejamos um caso real. Na nota da Dollar Tree Stories há 10 itens de produtos. Um detalhe importante, os 4 primeiros itens não são taxados por serem alimentos. A tributação sobre alimentos nos Estados Unidos é quase inexistente. Os poucos estados que fazem esse tipo de cobrança aplicam uma alíquota muito pequena. A média geral do país é de 0,33%. Observa-se que a metodologia americana de cobrança de impostos sobre o consumo é semelhante ao nosso IPTU, ou seja, o cálculo é por fora e não por dentro, como acontece no Brasil. No estado da Flórida, o percentual taxativo é de 6,65%. A aplicação desse percentual resulta em 37 centavos de dólar. Como dito anteriormente, nosso governo concentra todos os seus esforços nos tributos sobre o consumo. Cada vez que o imposto aumenta, os preços são remarcados e a população põe a culpa no comerciante. Ninguém se lembra do governo. Por isso é que no Brasil essa é a maior fonte de arrecadação. O consumo contribui com 52% do bolo arrecadatório, enquanto que nos Estados Unidos o percentual é de 18%. Por outro lado, a tributação sobre renda nos Estados Unidos pesa muito, enquanto que aqui o percentual é bem menor. A tributação sobre renda, que é o sistema progressivo, é mais justa porque o peso tributário vai crescendo de acordo com o nível de rendimento. A tributação sobre consumo penaliza o mais pobre porque todo mundo paga a mesma coisa. Para o assalariado de baixa renda, isso é particularmente cruel. O dinheiro é curto e ainda por cima o governo leva metade dessa pouca renda na forma de impostos. Vamos ao exemplo do refrigerante, que tem uma carga de 50%. Essa carga ela é aproximada, eu arredondei, tá? 50%. Na prática, isso significa que quando alguém compra uma garrafa PET por R$10, tá caro, né? Caro pra caramba. Uma garrafa de Coca-Cola dá 12, sei lá, 13, 14. Mas vamos lá. Na prática, isso significa que quando alguém compra uma garrafa PET por R$10, essa pessoa está pagando R$5 pelo refrigerante, mais R$5 para o governo. Se o refrigerante não pagasse imposto, como acontece nos Estados Unidos, seria possível levar para casa 2 garrafas PET por R$10. Isso acontece com vários outros alimentos, uma maldade sem fim. O governo, por sua vez, ainda se utiliza de uma malandragem embusteira para enganar o pobre lascado do consumidor, informando que a carga é de 50%, sendo que na verdade é 100%. Malandragem é sinônimo de governo, tá? Mas vamos lá. Vejamos. Podemos dizer que metade do refrigerante é imposto. Agora vamos separar o imposto do produto. R$5 calculado sobre R$5 é, na verdade, 100% de taxação. Essa é a malandragem oficial, acobertada até mesmo por respeitados institutos de pesquisa. Vamos aplicar essa metodologia a outros produtos. Primeiramente, a lista com destaque do imposto embutido, que já é bastante elevado. Quando se separa o produto do imposto, veja como o percentual fica bem maior. Novamente, com o imposto embutido no produto e agora com o imposto separado do produto. Essa é uma pequena amostra do nosso perverso sistema tributário. Saiba mais, leia nossos artigos que estão disponíveis no site www.reginaldo.cnt.br ou então no site www.next.cnt.br. Curta Doutor Imposto no Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, etc, etc, etc. Grato pela atenção.